Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que é aqui pelo Instagram. Hoje temos duas convidadas especiais que, assim como eu e a Nina, também são especialistas em relacionamento. E vamos falar hoje sobre uma história real, 22 anos de relacionamento abusivo. Boa noite, quem está chegando aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Oiê. Vamos lá. Sim, aceitar com certeza. Olá. Oi. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim. Boa noite, Jeane está por aqui. Seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Gente, hoje nosso momento está sensacional. Compartilha já essa live com mais pessoas, com muitas pessoas, na verdade, né? A gente está trazendo aqui hoje uma história real de uma mulher que sofreu 22 anos aí num relacionamento abusivo. Que coisa boa estar aqui, a Jeane comentou. Nós que agradecemos, vai ser incrível. Estamos aqui aguardando também a Gigi e a Amanda. Já encaminha aí para as amigas, quanto mais mulheres, né, a gente alcançar, melhor, mais chance de ajudá-las. Com certeza. E também coloca aí um monte de coraçãozinho, né, pra gente, para o Instagram entender que a nossa live é uma live importante para entregar aí para mais pessoas, tá bom, gente? Giovânia, seja bem-vinda. Gente, hoje vamos falar uma história real, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa, porque a pessoa não quer ser identificada. Então, se eu usar algum nome aqui, não é o nome verdadeiro da pessoa, tá? É um nome fictício. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Conta pra gente. E não tem aquele ditado, né, Jaque, que a gente falou, a gente aprende, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente aprende, ou a gente aprende através de exemplos de outras pessoas, pelo aprendizado de outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui também, né? Com certeza. E com certeza, com uma história aí real, nós podemos ajudar outras mulheres, tanto a identificar um relacionamento abusivo, saber os sinais, né? Muitas mulheres vivem dentro de um relacionamento abusivo e não sabem. Exatamente. Então, vamos, né? Não é Daí, a história. Aí a gente vai fazer, valer a pena, né? Foi um sofrimento aí, mas quando a gente consegue ajudar alguém através de uma história que a gente passou lá atrás, é como se a gente estivesse ressignificando também, né? O sofrimento aí que a gente viveu lá atrás. Com certeza, com certeza. Então, justamente por causa disso, né, pensando em ajudar muito mais mulheres, trouxemos aqui, estamos trazendo, na verdade, essa história sensacional, muito impactante, para participar aqui, para entender melhor sobre como vai funcionar essa questão do relacionamento abusivo. Como que se dá o relacionamento abusivo de fato, né, gente? Muitas pessoas ainda não entendem ou pensam que não é relacionamento abusivo determinadas situações, determinados comportamentos, o que na verdade é. E principalmente mostrar que é possível sair disso. Com certeza, Jeane, com certeza, é possível sim. Principalmente. Amanda está por aqui. Tá chegando aí a Amanda e a Gigi, né? Deixa eu ver aqui para trazer as meninas. Sejam bem-vindos, Glécio, bem-vindo, Glécio também.
Oi! Olá, boa noite. Boa noite! Olá, boa noite, Gigi. Boa noite, pessoal. E aí, meninas, vamos lá? Já tô animada aí pra nossa conversa. Demais. Gente, já acordei hoje no pique pra essa live, né? Oi! Com certeza. Oi! Oi, Amanda. Oi. Estamos aqui agora, o quarteto. Aí, Tá ouvindo bem a gente? tô ouvindo. Tá ótimo. E o pessoal que está assistindo também, fiquem à vontade, tá? Para participar. Adoramos interagir. Então pode perguntar se tiver alguma dúvida, se tiver algo a acrescentar também. Com certeza. Verdade. Gente, como a gente Não falou... fiquem acanhados. Isso. Como a gente falou aqui... Oi, Mar! Seja bem-vinda! Marcilene. A gente vai Olá, falar sobre Jeane. uma história sensacional. Gente, é uma história real, tá? Tudo que eu vou falar aqui é uma história, é parte da história, é real, é realidade. Aconteceu, mas hoje ela já não está mais nesse relacionamento. Que bom, né? Porque quando Amém. a gente está... Oi? Amém, né? Amém. Com certeza. Porque relacionamento abusivo é muito pesado quando se está num estágio muito mais além também, com certeza, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou contar aqui parte da história e a gente vai conversando aqui. Vocês podem trazer, pode trazer dúvidas também e comentários aqui, tá bom? Vocês estão vendo o comentário normal, meninas? Sim. Sim, estamos sim. Né? Pronto, então vamos lá. Gente, eles se conheceram, eram novinhos e tudo mais. Ela tinha 17 e ele 19. Eu vou olhar pra baixo porque eu estou com um papelzinho aqui escrito, tá, gente? Porque não tinha como decorar a história longa. Uma colinha. Não tinha como, mas vocês vão entendendo aí. Ela tinha 17 e ele tinha 19. Eram novinhos e foi aí que se conheceram, né? Eu vou chamá-la de Carol, tá? O nome dela não é esse, mas pra não identificar a pessoa, eu prefiro chamar de Carol, que é um nome fictício aqui, porque também a pessoa não quer ser identificada, tá bom? Deixa eu ver aqui um comentário da Jeane. Como diz o livro da Maria da Penha, estou viva, posso contar. Exatamente. Excelente comentário. Ótimo. Então, quando eles se conheceram, é tudo encantador, né? Quando a gente conhece alguém, é sensacional, aquela sensação gostosa de, nossa, a gente tá se gostando, tá se conhecendo e tudo mais. Sempre é aquela coisa sensacional no início, né? Tanto é que muitas pessoas dizem assim, né, meninas? Que tudo no começo é flores. Muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas têm esse pensamento de que tudo no começo é flores e depois vai aparecendo aí os espinhos. Será que é isso mesmo? Vamos entender um pouquinho aqui. Gente, antes de eu falar sobre o início aqui da situação da história dela, eu quero retratar aqui um filme só para vocês assistirem depois. O nome do filme é O Limite da Traição, né, que vai retratar justamente esse comecinho que eu vou falar aqui da história dela, né, como que o cara se comporta nesse filme, ele também vai se comportar da mesma forma. Que é o seguinte, a primeira fase, né, a fase de encantamento, que é a fase do início do relacionamento. Esse relacionamento iniciou em outubro de 95, né, há um tempo atrás. E no início era aquele relacionamento sensacional, maravilhoso, com presentes, surpresas. Era um relacionamento fenomenal, né? Magnífico. Aquele relacionamento que, nossa, que todo mundo quer. Nossa, Encantador, né? É o príncipe encantado, sabe? É o príncipe encantado. Não tem como não Só se faltou o apaixonar. cavalo branco. Só faltou o cavalo branco. Isso mesmo, só faltou isso. Pronto, é assim, tá? O cara, quando ele chega quando ele é abusivo, ele vai chegar assim. Ele não vai chegar logo batendo, logo xingando ou coisa assim. Não, ele vai chegar todo amoroso, carinhoso, educado, gentil. Sabe aquele homem que, caramba, esse tá faltando no mercado? Pronto. É até demais, né? É gentil demais, carinhoso demais. Você acha que teve a sorte Ele é grande. tudo demais. Tudo demais. Né? Atencioso. E aí você pensa assim, encontrei o homem da minha vida. Encontrei o... Ai, agora vai, é ele. Isso mesmo, dessa forminha aí, desse jeitinho. Então, vejam só como se deu esse relacionamento, gente. Isso foi no início, né? Tudo isso que eu falei aqui. E em novembro de 95, apenas um mês depois, ele já deu ali uma aliança de compromisso para ela. Um mês depois.
Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas um mês... Ah, é normal, eu me casei com um mês, com 2 meses. Tá, mas vamos entender a história que você vai saber um pouco mais como é esse relacionamento, tá? Como se deu esse relacionamento. Então, um mês depois, teve aí a aliança de compromisso. E depois veio o quê? O noivado, né? Que foi 1 ano depois, veio o noivado e sem a presença dos familiares. Gente, o noivado só foi ele e ela. Olha isso. Já é um grande sinal, né? Como assim não ter as pessoas, os familiares? É um momento tão importante, um momento tão maravilhoso, né? Que ele e ela deveriam, né, gostariam de estar na presença de familiares. Isso é o normal, vamos dizer assim. Mas isso não aconteceu. Só ele e só ela, né? Isso é um dos sinais de um relacionamento abusivo, é estar só com a pessoa, tá? Continuando aqui. Isso foi logo após a fase do encantamento, né? Que houve aí o noivado. Mas aí já acontecia, já ocorria situações aí de mentira. Ele saía com amigos, saía com outras mulheres também. E ela não sabia de nada disso até então, né? E ele aí já era o quê? Já começou ali o noivado com ela, já tá se aprofundando um pouco mais. Isso em 1 mês, tá? 1 mês já começou aí a se aprofundar mais na relação, né? Você pensando assim, nossa, 1 mês, o cara já começou a noivar. Já... Isso dá pra gente fazer um parâmetro, assim, do quanto ele já queria ter esse controle sobre a vida dela o mais rápido possível, né? Ele queria ter esse controle mais brevemente, pra ele conseguir ficar, nossa, agora eu tô dominando aqui o negócio. Exato. E assim, se a gente parar pra pensar também, olha só, coisas que acontecem no decorrer de um relacionamento, tipo de 1 ano e tal, tava acontecendo tudo em 1 mês. Noivou, ele já saía com os amigos, assim, não ligava mais pra ela, já tava traindo, ou seja, tudo em 1 mês. O cara era muito rápido. Então, olha os sinais. Mas quem tá dentro é muito difícil, né, de identificar. Sim, com certeza. Ainda mais que você está ali apaixonado. Nossa, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, tão encantador. Como que a pessoa vai poder enxergar isso, né? Jeane perguntou aqui se vai ficar salva a live. Vai sim, tanto aqui quanto no YouTube também. Vamos colocar lá, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Em 1 mês foi a aliança de compromisso. 1 ano depois foi o noivado, tá? Mas de qualquer forma já estava tendo aquele controle, como a Amanda trouxe aqui. Por quê? Porque ele já estava mentindo, já estava saindo com outras mulheres, saindo com outras pessoas e sem informar nada. Quando a gente está em um relacionamento, querendo ou não, a gente tem aquele compromisso com a pessoa. Ah, vou dar uma saída. Se você está com a pessoa vai querer ser informada, né? Porque caso você queira contatar ela não vai estar disponível. Então, você querendo ou não, você vai ter aquele contato com a pessoa normalmente para informar uma coisa ou outra. Claro que não é tudo, mas que seja normal assim, né? Aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer joguinhos, aqueles joguinhos emocionais, né? E fazer exigências que nem ele mesmo cumpria. Então, ele começou a exigir ali, a já colocar as mãozinhas de fora, né? As unhas, como dizem aí, pra poder segurar ali, dar um controlezinho ali com ela. E começou a implicar com as roupas, com o corte de cabelo. Aí que começa tudo mesmo, né? Já tá mostrando tudo mesmo que é um relacionamento dessa forma, um relacionamento abusivo, que são aí os primeiros sinais também. E em 98, veja o que aconteceu. Em 98, ele terminou o noivado numa sexta-feira antes do carnaval. Por que ele queria fazer isso? O que ele queria com isso? Ele quis simplesmente ficar livre para poder aproveitar aí o carnaval. E depois disso, ele pediu para voltar quando o carnaval terminou. Tá vendo, gente? Muito cômodo, né? Olha, eu não tava te traindo, tá? Eu estava solteira. A gente terminou, eu tava solteira, a gente terminou, eu fui pro carnaval, pulei o carnaval, fiz tudo, voltei, então eu não te traí. E ele já sabia que podia muito voltar. Ele já sabia que tinha controle, né, sobre a relação. Sim. Exato. E com Eu certeza sabia chegou que ele ali poderia voltar. dizendo que estava morrendo de saudade, que sentiu falta e tudo mais, né? Amoroso, Exato. né? Aquele cara encantador novamente. Super. Conquistar, né? Seduzir e tudo mais. Gente, essa história é sensacional, né? Sensacional no sentido de, nossa, foi muitas coisas que ela viveu. Isso aqui é só o comecinho. E que ela sobreviveu, né? Graças a Deus, ela sobreviveu a esse relacionamento. Então, depois, né, quando ele
voltou aí depois do carnaval ter terminado, ele pediu para voltar. E ele sabia, veja como foi a situação. Ele sabia que na família dela tinha aquela questão da virgindade, né? Que era um tabu, aquela coisa toda, de que era uma coisa muito importante. Acredito que hoje em dia ainda tem famílias assim, né? Que prezam muito por essa questão, né? Só ter relações sexuais depois do casamento e essa coisa toda. Deixa eu ver aqui só o comentário. Bomb Love, com certeza. Isso assim, era muito forte nela, né? Ela trazia isso da família, mas nela mesma era muito forte essa coisa, né? De se guardar, exatamente pelo fato da família dela pregar tanto isso, mas eu acredito que ela era um peso muito grande, né? Em cima dela. Bem mais, assim. Com certeza, com certeza. Isso era algo muito importante para ela, tanto para a família quanto para ela, né? Era muito importante mesmo. E ele usou isso contra ela. Se é uma coisa importante, se ela acha aquilo muito importante para a vida dela, é claro que ele vai pegar aquilo para usar contra ela, tá? Isso é um comportamento típico, atitudes aí de um cara abusivo, tá? É usar aquilo de mais importante que você acha na sua vida para você, contra você. Ele vai fazer isso, tá? Então, se você está passando por algum momento assim, fique esperta, porque pode ser algum sinal de relacionamento abusivo, tá? E tem uma parte, né, que fala ali da questão do casamento, quanto a família valorizava o casamento, né, dela realmente estar com o seu marido. Então, ela se sentia meio que culpada, né, por não querer estar mais naquela relação, e logo ela recuava. Ou seja, como que eu vou fazer isso se isso é errado perante a Deus, perante a minha família, né? Então, ela acabava parando por ali e não seguindo adiante, né? Sim, sim. E com essa questão de ser um tabu na família, de ser importante para ela, ele usou isso contra ela e também trazia falas como de você é egoísta, você é uma pessoa muito egoísta. Ele fazia isso para que ela se sentisse culpada e pudesse aí dar o que ele queria para ele, né? Fazer o que ele queria. Então, quando tinha momentos de discussões também, mesmo que ela estivesse certa, ele invertia a situação para que ela entendesse que ela era a culpada da história, que ela estava sendo a errada da história. Olha isso, gente. O cara invertia a situação, invertia isso. Ela já tinha certeza na mente dela que ela era a certa daquilo, daquela discussão, daquela conversa ali. Mas para ele não. Ele invertia e fazia ela se sentir a culpada, né? Esse também é um dos grandes sinais, né? Que na verdade tudo que acontecia de ruim na relação, ela já trazia para ela, né? Não, isso aqui é culpa minha. Não, isso aqui tá acontecendo por minha culpa. Uma coisa que você falou interessante aí, que eles sempre trazem assim, algo importante que a pessoa tem, então eles vão usar aquilo ali. E também, eles usam também uma dor sua. Algo que te traz muita dor, ou né, que faça que você sofra, eles também vão usar contra você, né? Eles vão mexer na tua ferida até ela sangrar. Eles são cruéis, gente. Eles não têm e fazer acreditar nem que a culpa coração. é dela também. Exatamente. Ainda fazer ela acreditar que a culpa é dela. Esse é o mais típico, né? Realmente o mais típico. A pessoa tá com razão, ela sabe que ela tem razão e de repente ela já se perdeu, ela não sabe mais o que ela pensa, o que ela acha, porque ele manipula de uma maneira tão incrível, que a pessoa ela fica sem argumentos. Fica sem dúvida. Se perde. Ela sempre vai colocar em dúvida a sanidade dela, né? A gente está aqui realmente tô ficando doida. Será que eu tô certa, eu tô errada? Ela sempre vai se questionar, sempre, né? Ela vai ser aquela pessoa que vai viver se questionando. Sempre, sempre. E além de tudo isso, o que acontecia? Ele fazia ela pensar que ela era a errada e ainda falava coisas para diminuir ainda mais, né? Para baixar ali a autoestima dela mesmo, jogar no chão. Tipo, ele falava que ela era feia, né? Isso é uma das coisas que machuca bastante a mulher, a qualquer pessoa, mas falando aqui dela, a mulher. Ele falava isso naturalmente. Você é feia. Como se tivesse com ela só por algum outro objetivo e fazia isso, jogava na cara dela, né?
Então deixava ela assim, desconfortável nesse sentido. Falava também que ela era incompetente e tudo isso. Gente, são coisas que deixam a pessoa magoada e além disso joga ela no chão, né? A autoestima vai lá, ó, no chão mesmo. No chão mesmo. Terrivelmente, né? E sem nenhum pouco de pena, tá? Dó zero. É o que ele quer, prazeroso, na verdade, né? Prazeroso pra ele, porque ele quer a pessoa sem autoestima mesmo, porque alguém com autoestima, com amor próprio lá em cima, jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Então vamos reduzir ao máximo, o máximo que dá, vamos reduzir. Vai reduzir, não vai... Quanto mais insegura, quanto mais insegura melhor, né? Melhor. Mais controle. E assim, a gente teve um comentário aqui, eu não vi que passou rápido. A seguidora colocou aqui, misericórdia. Gente, a gente falando assim, parece que é algo que é coisa de outro mundo. Ou que a gente está exagerando, não é? Mas não é. Às vezes acontece pior do que a gente está relatando aqui, porque a gente está relatando uma história real, né? Então a gente está contando realmente o que aconteceu, nem mais, nem menos. A gente está falando o que aconteceu na vida dela. Mas é isso mesmo, gente. A gente às vezes, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, muitas pessoas acham que a gente exagera, fala assim, nossa, eu acho que não é isso tudo, não. É tudo isso e muito mais. Daí para pior. Mais. E daí para pior. Com verdade. Certeza. É cruel. É cruel. Muito, 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 muito. É muito frequente, infelizmente, né? Não é algo assim que não acontece. E é frequente. O índice é muito alto de relacionamentos abusivos, em que a vítima sofre todos os diversos tipos de abuso e o físico ele não é um dos mais principais, né? A manipulação psicológica é uma das principais que mais acontece e por isso que é tão difícil, às vezes, da vítima sair, porque, bom, eu não tô apanhando, né? Eu não estou levando um soco na cara todos os dias, né? E até se dar conta, e até as pessoas, às vezes, a rede de apoio se dá conta que aquela pessoa realmente está sofrendo abuso, já passou muito tempo. Já passou muito tempo. E vamos falar um pouco sobre isso aqui também, que na história ela traz um pouco sobre isso. A Jane comentou aqui, o ciúmes também é uma característica do abusador, ser muito ciumento? Com certeza, vamos falar também um pouquinho sobre isso aqui. Gente, a história tá sensacional, para vocês entenderem tudo aqui, tá bom? Ótimo. E às vezes esse ciúme dele é um ciúme velado também, às vezes é um ciúme fitinha, né? Às vezes ele pode sim estar com ciúme, mas a maioria das vezes é fitinha mesmo, para poder a pessoa achar que o cara gosta. Gente, ciúme em excesso não é cuidado. As pessoas acham, não, é porque ele gosta de mim. Gente, ciúme em excesso, igual o abusador faz, é fita. É fita. Ele tá fingindo, tá? Principalmente se faz muito tempo que tá ali na relação, né? Fingimento, né? Vamos dizer assim. Pra colocar a culpa nela. Pra colocar a culpa nela. A autoestima da pessoa, entende? Que ele não vai ter ciúmes dela. Ele vai achar que ninguém vai querer ela. Gente. Ninguém. A Tásia comentou aqui, nossa sociedade é doente por incentivar esse tipo de violência. E às vezes até que inconscientemente, né? Incentiva inconscientemente, principalmente familiares. Como vocês vão ver aqui também, que eu vou falar agora. Sim. Em 1998, ela terminou o noivado, né? Ele primeiro terminou lá por causa do carnaval. Depois voltaram, depois ela mesma terminou o relacionamento. Mas o que aconteceu? Ela terminou o noivado lá, tudo mais. Só que o pai dela, gente, o pai dela começou a chorar de um jeito que ela tava se sentindo tão culpada, sabe? Que ele achava que ela ia virar uma... Sabe, aquelas mulheres... Eu não quero falar aqui a palavra nem... Uma doidivana. Jaque, só um parênteses. Isso mesmo. E que ia começar a sair com todo mundo, que não sei o que e tal. Aí, tipo, e porque ela já tinha perdido a virgindade, né? E aquilo, lembra que era um tabu na família? Pronto. E que ela também tinha aquilo como muito, muito importante pra vida dela? Pronto. Foi aí que ela voltou. E sempre que tentava terminar o relacionamento, ele falava assim, né? O cara lá. Não, tudo bem. Eu já tô acostumada a ser abandonado, pode ir embora e ficava lá, né? Eu ficar, tipo... E aí eu ficava com remorso. Ela falou dessa forma, ela trouxe aqui essa fala. Por quê? Ele se vitimava, né? Se fazia de vítima, se sentir culpada e, nossa, meu Deus, eu tenho que voltar com esse relacionamento porque eu tô me sentindo culpada, não sei o quê. É esse tipo de coisa que ele faz você sentir. E, na verdade, não tem nada de vítima ali, gente. Nada de vítima.
Nada. sabe? Mas assim, aquele... ele conseguia ter a atenção das pessoas, né? É assim que ele Sim, consegue. Ele se sim. vitimiza, ele coloca a culpa no outro, ele é o bonzinho, afinal ele não tá batendo nela, né? Ninguém tá vendo as manipulações que ele faz Ela pra... não tem marcas nenhuma no corpo, então não tá acontecendo E a nada gente tá de conversando violência. aqui, eu tô lembrando da última série que eu assisti, que eu amei, inclusive quem estiver assistindo aqui, eu recomendo, Maid. É exatamente assim, ó, esse Isso. caso que a gente tá conversando hoje aqui. Porque ela não teve apoio de ninguém, a mãe Uau. dela dizia, nossa, mas ele é tão bonzinho, ele é tão querido, ele é tão fofo, porque ele realmente com as pessoas... Ele era muito fofo com as pessoas, ele era apaixonante. Mas em casa ele era um manipulador, assim, que não... Demônio mesmo. A violência que ele fazia com ela era emocional, ele tirava o celular, ele tirava o Nossa. carro, o acesso, né? Ou seja, ela não tá apanhando, mas ela não tá vivendo, né? E isso ninguém via. Então, como é importante essa rede de apoio, né? E da gente conseguir alertar cada vez mais pessoas de que isso acontece e que aquela pessoa ali muitas vezes está pedindo socorro, me ajuda. Verdade. Bem isso, bem isso. Nossa, é muito... Sim. Tem cada história, gente, reais mesmo, que você, caramba, tu passou por tudo isso mesmo, você fica ali abismada mesmo. A Marcelene colocou aqui, é verdade, existe homem assim e ainda pior. A humilhação te faz se sentir um fracasso. É como se você não fosse, é como se você não é útil para ninguém. Situação horrível. Exatamente. Gente, totalmente. Horrível. Gente, tudo que falei aqui até o momento só foi até o noivado, tá? Só foi até o noivado. Agora... Exatamente. Até o noivado, hein? Até Meu o Deus. noivado. Agora vem a Não parte moravam assim. juntos ainda, não moravam juntos. Isso, com certeza. Gente, meu Deus, olha só o tanto de coisa que ela passou só até o noivado, só durante o noivado, né? Namoro, noivado. Gente, agora no casamento é que começa o negócio a ficar mais pesado, né? Vamos lá entender? Então, depois que eles se casaram lá, né? Aí que começou a cair realmente a máscara totalmente, né? Pra ele se mostrar mesmo quem ele é. Porque ali na mente dele ele já tem que, nossa, já dominei ela mesma, ela já tá no meu controle, então aqui eu já posso ser quem eu sou de verdade. Então vai lá e se mostra. Aí, o que aconteceu? Ela pensava, né, que estava casada e na família ninguém se separa. Sabe aquele pensamento que os vamos dizer assim, os familiares lá do passado mesmo, né, as pessoas costumam, tem essa tradição na família de que, se casar não se separa. Aí, sofre com o relacionamento, fica até morrer, mas fica no relacionamento. Era aquele tipo de pensamento que ela tinha também, por causa justamente da família também que tinha esse pensamento, né? Então, na família dela ninguém se separava, então ela tinha que ficar. Ela tinha esse pensamento, né? Que era um escândalo separação. Então, se era um escândalo separação, então ela preferia ficar no relacionamento sofrendo pra não passar por esse momento de escândalo, né? Na família, na sociedade. Então, ela casou em 99, né? Lembrando aí, ela casou em 99. Aí ela falou, não, agora eu tenho que continuar. Tá vivendo isso já, então vou ter que continuar. Minha família não vai aceitar se eu separar. Eu já perdi a virgindade mesmo, que era uma coisa muito importante pra mim. Então vou ter que continuar aqui nesse relacionamento, vou ter que aguentar. Então, ela continuou no relacionamento, tinha que fazer o relacionamento dar certo. Ela tinha que fazer de tudo, ela tinha isso na mente dela. Que tinha que fazer de tudo pro relacionamento fluir, pro relacionamento dar certo, tá? E ele não ajudava em nada em casa. Ele não ajudava em nada em casa. Jaque, rapidinho. Tá. A Tázia perguntou aqui, ó. Acho que é Tázia. A família era religiosa? Bom, a família tinha muitas crenças. Eu não peguei essa parte. Não chegou a comentar. Ela não chegou a comentar quando a gente conversou sobre... Mas ele tinha esses tabus, né? Tinha. Eles tinham esses tabus, essas coisas assim, das pessoas antigas, vamos dizer assim, trazem, né, da família, era coisas mesmo. Onde tinha muito isso, né? Das famílias. E ainda hoje a gente vê não, muitos hoje ainda casos, tem, né? Hoje ainda tem. Só que antes era mais, verdade. De mulheres que, mas e aí, minha família, meu casamento, o que vão pensar, né? Se sente culpada por não estar seguindo aquilo que a sociedade impôs, que a família acha que é certo. Então, de alguma maneira, não é nada fácil. Essas falas, esses pensamentos, esses tabus, tinha uma coisa ou outra, tinha na minha família também. Só que eu danadinha fui quebrando, né?
Mas é assim mesmo. Ela A colocou gente tá aqui. aí pra quebrar os padrões, né, gente? Não, Sim, não viver o que Deus me livre. o outro acredita. A gente precisa ser fiel ao que a Vamos gente sair. sente precisa. E vamos sair da caixinha, né? Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, Vamos sair da caixinha. Cada um que Certeza. viva a sua crença e deixa a gente viver a nossa. É isso aí. Sim. Exatamente Isso. assim, desse jeitinho. A Tásia continuou falando aqui. Essa questão da religião, às vezes, dificulta muito lidar com a separação. Completamente, né? Se a gente for falar aqui sobre religião mesmo, tem religiões, não vamos entrar nisso, mas só complementando Não. aqui, tá? Não vamos entrar. Mas tem religiões que prezam muito pelo casamento, né? Então, não importa o que aconteça no casamento, para eles é importante estar no casamento. Mas, enfim, né? Só isso que eu queria comentar. Continua. E tô geralmente é a curiosa, mulher. Jeane. Geralmente é a mulher, né? É a mulher que é o pilar, é a mulher que edifica o lar, é a mulher que é a responsável por fazer ela que aquele abre casamento mão, dar Isso é certo. importante Ela a que abre gente mão. privilegiar esses debates, essas conversas, para, se acontecer realmente, essa pessoa for de alguma religião específica, entender que, bom, olha, eu aguentei até aqui, mas agora eu não tô feliz mais, essa pessoa tá invadindo os meus valores, os meus princípios, e tá tudo bem, Tem um eu limite. preciso sair daqui, eu não preciso ter que dar conta disso, sabe? Exato. Porque não é Com sobre a certeza. crença, é sobre ter que fazer a pessoa aceitar coisas que ela não precisa aceitar, né? Então, é Não justamente precisa, não Violar, né? merece. É violar a é pessoa, justamente violar a nisso que a essência gente da entra, pessoa. né? Nesse trabalho que a gente entra, de valores, de princípios, do merecimento também, o que realmente a pessoa merece viver. Um relacionamento de valor, Sim. não um relacionamento em que a manipulação, a agressão de todos os tipos, né? Então, é nisso que a gente precisa gerar cada vez mais reflexão. Com certeza. E a crença de merecimento faz com que você também aceite muito, né? Às Sim. vezes você não tem conhecimento e acha que você merece aquilo porque você teve uma infância que os pais eram de tal forma. Aí traz aí pro relacionamento também atual. Tem todas essas questões, né? Então, tudo isso... Que é bem profundo, né? Se a gente fosse... Não tem nem como a gente se aprofundar aqui, porque o assunto é extenso, mas assim, é muito profundo. Vai bem além só de... Quando você começa a cutucar ali, você começa a descobrir... É um iceberg, coisas... né? Só a pontinha. Sim, é só a pontinha, né? Verdade. Bem isso. Então, continuando. Bora lá que a Jeane tá curiosa, bora lá. Vamos lá. Então, gente, ele não ajudava em nada em casa, né? O que acontecia? Ele não ajudava nada em casa e eles não tinham condições de pagar alguém para ajudar também. Então, ela que tinha que fazer as coisas, né? Ele não ajudava ela em absolutamente nada. E ela pediu ajuda para ele, né? Aí ele falava assim, fala dela, né? A minha parte, a empregada faz. Ou seja, se a empregada faz a parte dele, isso já depois, quando ele começou a pagar alguém, pra ela, na parte dela, ela que tem que fazer. Né? Era ela, a empregada era só pra ele, fazer as coisas dele. E não dos dois. Era assim. Sim, o papel dele era pagar a empregada. Ele já estava fazendo. Sim. Não é o que era necessário ali. Exatamente. Eles só fazem Exatamente. aquilo que é muito fácil, vocês já repararam nisso? Eles só fazem aquilo que é muito prático, seja comprar, pagar, né? Aí da mulher ele exige que ela faça 1000 coisas. É incrível. A cena se repete, muda as pessoas, mas a cena se repete sempre. É a mesma. Com certeza. É aquele desequilíbrio de poder total, né, gente? E nesse relacionamento mesmo é que é extremo. Ela falou aqui que ele sempre dizia assim, eu tenho mais dinheiro que você, sabe? Queria mostrar sempre que tinha poder, que ela tava ali nas mãos dele, porque ele tinha mais dinheiro do que ela e ele que tinha que pagar as coisas. Ele fazia... E é uma das características também do abusador é esse, né? É de sempre, se ele tiver vamos dizer assim, um poder aquisitivo alto, ele sempre vai jogar na cara da vítima que quando eu te conheci você não era ninguém, eu que pago as contas, eu que faço isso, ou seja, ele sempre tá ali passando tudo isso na cara dela, né? E ele joga pra na quê? cara, pra baixar mais ainda joga a na autoestima cara da pessoa. e ainda contribui para que ela não busque um emprego, porque ele vai Exatamente. reduzir... Proíbe, né? Ele vai reduzir tanto a autoestima Não, dessa mulher que que ela não vai ter vontade nem de trabalhar, né? Então não se sente capaz. Não se sente. Exatamente. E logo mais a gente vai comentar um pouquinho, vocês vão entender também sobre isso, né? Porque chegou um tempo que ela largou o emprego. Vocês vão entender melhor logo mais. Olha só que história sensacional de contar, né? E arrepiante ao mesmo tempo. Gente, aí
Então, tudo que era ruim, isso no início do casamento, tá? Veja quantas coisas ela já passou lá do início do namoro até chegar ao início do casamento. Aí, tudo que era ruim começou a piorar cada vez mais, cada vez mais. Então, em 2004, chegou a hora de quererem ter um filho, né? Ela queria ter um filho também, tudo mais. Então, foi aí que descobriu o quê? Que ele não podia ter filhos, ele não podia dar filhos. E o que aconteceu? Ele era infértil. Ele era infértil. Então, eles procuraram tratamento e o problema era com ele. Foi aí que descobriu que ele era infértil. Então, aquilo afetou a masculinidade dele, é claro, né? Fez ele se sentir ali magoado, com o ego inflamado mesmo. Então, ele... E a culpa foi de quem? Dela. E a culpa foi de quem? Dela, mais uma vez. Exatamente. E então, deixa eu ver aqui. A pobre. Oh, meu Deus. Tem aqui um comentário que eu não dou conta de ler. Sim, isso é muito... machismo, né? Característica bem marcante. É o machismo mesmo. Isso. Tô adorando os comentários de vocês. Não, é incrível que tudo é culpa dela. É assim, gente. A gente tá rindo aqui, mas o negócio é sério mesmo. É muito sério. É sério, é triste pra caramba. É sempre a culpa dela. É sempre a culpa da vítima. Né? Sim. Não importa que aquilo ali não teve nada a ver com a pessoa, ele vai dar um jeito de culpabilizar, porque assim, o que acontece? Assim ele consegue se sentir melhor. O ego dele é tão frágil, a autoestima dele, na verdade, é tão ruim que ele precisa fazer isso. Por isso que os abusadores arrumam só vítimas em que são propícias, né, a aceitarem isso. Né? Eles querem realmente aquela mulher lá que já está vulnerável de alguma maneira, e vai lá, entra e aproveita. Justamente como aconteceu, lembrando aqui novamente, se você entrou agora, no filme O Limite da Traição. É bem assim, ele encantador pegou bem no pontinho ali na ferida dela mesmo, né? Num toquezinho ali, vou pegar aqui, porque assim eu puxo ela. E foi isso que aconteceu. Assistam e depois comentem. Exatamente. E então, fizeram o tratamento e ela engravidou no ano seguinte e veio aí em 2005 o primeiro baby dela. Então, o que aconteceu? Gente, meu Deus, a história é tão... Coitada. Oi? Coitada. Pois é, graças a Deus mesmo que ela saiu desse relacionamento. Ela nem poderia estar viva hoje se ela continuasse desse relacionamento de tão triste, tão aterrorizante. Foi os próximos anos que eu vou contar aqui pra vocês agora, tá? E aí, quando eles fizeram o tratamento, aí ela engravidou, eles tiveram o primeiro baby em 2005. Só que, quando o baby tinha 3 meses de nascido, ele arrumou uma noiva e saiu de casa. Olha isso, gente! Gente, não é de rir, mas é patético. Caramba, o cara né? é louco, velho. É muito Ele fazia louco, exatamente o que ele queria, né? Ele tava casado, mas ele vivia como solteiro. É tipo. Não, vida de solteiro, É tipo. com certeza. Ele arrumou essa noiva. Gente, veja só como é a situação. Com 3 meses do baby nascido, ele arrumou essa noiva. Então ele saiu de casa, né? E a família inteira dele foi ao noivado. Ó, no dela não teve ninguém. Mas com essa outra pessoa, ele já incluiu ali a família, né? Colocou ali a família para fazer parte do noivado. E então, ok. Aí ele sempre falava que ela transformou ele em um lixo de homem e que tudo era culpa dela. Lembra que a gente sempre falou aqui desde o início que tudo era culpa dela, que ele falava? Pronto. Ele sempre vai culpar a mulher. O abusador sempre vai culpar a vítima, gente. Sempre, sempre, sempre. Tudo que acontece de ruim é culpa da pessoa, da vítima, tá? Então... E a desculpa dele, rapidinho, a desculpa dele de ter arrumado essa noiva foi para poder ele se sentir mais homem, não é? Isso. Porque ela tinha feito dele um lixo, aí ele, não, vou arrumar uma noiva para poder eu me sentir mais, né, mais homem. Aí a culpa de quem? Dela, porque foi ela que fez ele ir lá buscar a noiva. E sempre se fazendo de vítima, né? O que na verdade a vítima era ela. E Então, o pior de tudo é que a vítima sempre acredita, porque manipula de uma maneira tão incrível que a pessoa ela vai acreditando, realmente a culpa é minha mesmo. Se eu não tivesse feito isso, ele não teria feito. Ele não tinha feito aquilo, Ele não teria exato. ido achar outra. Ele não teria ido embora. Né? E realmente destrói com a vida da pessoa. Destrói mesmo. com certeza, com certeza. Nossa, é muito sinistra essa história aí. Que bom, comento sempre, né? Que bom que ela não está mais neste relacionamento. E então, o que aconteceu diante disso tudo, né? Ele dizia que a culpa era dela, e aí então, depois que ele arrumou essa outra aí para o noivado, ele ficou 4 meses fora de casa.
Tá, já colocou aqui. Se fosse ela, seria apedrejada, né? Isso mesmo. Se ela tivesse feito isso ao invés, né, ao invés dele. A louca. Com certeza. Ela é a louca. A louca. Sim. Sim, a louca. E ele a fez se sentir assim várias vezes. Vocês vão entender também um pouquinho mais logo mais. E aí ele saiu de casa. Gente, olha a situação. Com 3 meses, ela com o baby, com 3 meses de vida. Ele arruma uma noiva com ela, com a família, e sai de casa por 4 meses. Olha a situação. Como que ele deixou ela? Desamparada, né? Totalmente. Pra ele mostrar que ele tinha aquele poder, né? Que ele sim tinha aquele controle. Foi tudo isso com esse sentido. E então, em 2016, ela com o baby, e 2006, se separou. Ocorreu a separação em 2006. Daí, em 2006 mesmo, ele voltou pra casa, dizendo que tudo que aconteceu foi culpa dela. Ó, sempre isso, sempre dizendo que a culpa era dela. De todo o mal que tinha feito pra ele durante aquele período de tratamento, sempre jogando isso na cara dela, né? Que ele fez isso, que ela fez isso e era culpa dela. Tudo era culpa dela. Sempre, sempre, sempre. A Má colocou aqui, que situação muito triste. O pós-parto é um momento tão delicado, passa tanta coisa na nossa mente com 3 meses. Um verdadeiro monstro. Realmente, imagina aí, uma mãe com um baby de 3 meses, sozinha, desamparada. Gente, imagina o sofrimento. Desacreditada. Meu Deus. Porque diante disso tudo também, ele já vinha ali trazendo, jogando uma coisinha aqui, uma coisinha ali na família dela, né? Pra deixar ela como louca, claro, né? Que esse era o objetivo dele. E vocês vão entender agora. Por quê? Aí durante esse momento, esse período de tratamento, ele fez... Deixa eu voltar aqui, acho que eu confundi. Foi isso mesmo. Ele fazia de tudo para ela se sentir culpada, e todo o mal que aconteceu com ele no período de tratamento foi ela que fez isso com ele. Tudo ela, no período lá da separação. Então, ele começou, depois diante disso tudo, né? Ele voltou aí, e quando ele voltou para casa, o que ele começou a fazer? A limitar a vida dela. Como? Afastando das amigas. Ele começou aí a tirar as amizades dela. Sempre jogando, dizendo, sabe aquelas frases? Presta bem atenção, se você está aqui com a gente agora e se tem dúvida aí sobre o seu relacionamento, presta bem atenção na frase que eu vou dizer agora. Que ele falava assim pra ela: ninguém gosta de você. E pegava alguma falha ou situação que acontecia ali de alguma amiga dela, como por exemplo, a amiga chegou atrasada no encontro. Ele usava aquilo dizendo que ela furava o compromisso porque não gostava dela. Já plantando ali dúvida na mente dela para ela pensar e se afastar da amizade, que era isso que ele queria, deixar ela sem apoio. Sem apoio. Sozinha. Sozinha. Isso é típico. Todas as relações abusivas, o prazer é ver a pessoa sem nenhuma rede de apoio, ou seja, tem uma melhor amiga. Por que normalmente as pessoas, os amigos das vítimas dizem, nossa, eu cansei, né? Eu desisti, eu me afastei, porque a pessoa realmente cansa. É cansativo para quem tá do lado de fora, é super cansativo, porque a pessoa meio que não vê, começa a se afastar realmente, porque, né, a pimentinha lá começa a arder, né, no ouvido da outra, e realmente ela começa a acreditar, realmente não é minha amiga, realmente eu não preciso daquela pessoa. E quando ela sai desse relacionamento, ela se vê sozinha. Muitos pacientes meus, que eu já atendi, porque até com a família, de relacionamento abusivo, eles dizem, eu não tenho mais amigos. Eu não tenho mais ninguém, a não ser, sei lá, mãe, pai, que realmente normalmente não viram as costas, né? Mas que também cansaram de alguma maneira. Amigos, a rede que tinha antes é totalmente deletada. Destruída. Bem isso. E teve uma... E até a família, né? Eles conseguem falar, eles conseguem colocar você também contra a família. Sempre vai, igual a Jaque falou, né? De pegar uma falha, então vai achar uma falha, né? De repente um dia ali que ele vai jogar, né? Olha, faz um mês que você não vai na casa dos seus pais e eles não vieram aqui para te visitar. Então, ou seja, não né? se Então, eles não preocupam gostam, com você. eles não se importam com você. Ele é o rei, né, gente? Ele tá sempre no topo. Eu sou o melhor. Não adianta. Tu vai ver, olha a tua família, que horror. Olha teus amigos, que horror. Quem que é o melhor aqui? Eu.
é justamente isso que ele quer que a pessoa pense, né? Que ele é Com um certeza. poderoso, incrível, quando na verdade não é nada, né? E que ela precisa dele para sobreviver, porque ela não tem Sim. ninguém, só ele está ali, né? Claro, aí Exatamente. Imagina se não fosse ele na vida dela, né? E ainda mais com o Exato. baby, né? Aí é que ele Pois é. manipula muito mais aí pra ela entender que só tem ele no mundo por ela e pelo baby também. Então, aconteceu outra coisa também, né? Outra amiga dela namorou um cara e o namoro terminou, né? Acabou o relacionamento. Então ele começou a xingar ela, começando a desmerecer, dizendo que ela não prestava, que era galinha, aquelas coisas todas que geralmente os abusadores fazem pra afastar mesmo a amizade da pessoa. E aí, sem amigas nenhuma, as amigas já estavam afastadas dela, todas as amigas se afastaram dela. E então, no carnaval que ele terminou com ela, lembra do carnaval que ele terminou com ela? E que não tinha como sair de casa, ela ficou só, sem ninguém, absolutamente ninguém, porque ele já estava ali trabalhando tudo, né? Pra deixar ela sozinha e pra ela fazer com que ela entendesse que ele era necessário pra ela, Necessário. né? Tudo isso. Gente, meu Deus, essa história, isso 22 anos, tá? Se você tá chegando agora, estamos falando aqui de uma história real, 22 anos de relacionamento abusivo. Essa mulher realmente sobreviveu, viu? Sobreviveu, porque é muito tempo no relacionamento abusivo, na situação que ela viveu, então mais ainda. Então, o que aconteceu? Depois que ele começou a fazer a mesma coisa com a família dela, para afastar totalmente a família dela. Começou a desmerecer também a família, a mãe, o pai. Começava a desmerecer todas as pessoas que ela amava, para deixar ela totalmente sozinha, sem apoio de ninguém. Zero, apoio zero total, né? E começou ali a ficar sozinha realmente, porque ninguém estava mais com ela. Então, ele, quando passou o procedimento cirúrgico que ele tinha feito lá, ele foi descoberto também que ele tinha um problema, varicocele. Então ele melhorou, ficou curado, só que ninguém sabia. Foi aí então que também quando fizeram o exame o novo exame, né, de espermograma, para saber se ele tinha curado ou não, porque o primeiro baby não foi natural, tá? Não foi normal aí a situação. Então, quando eles voltaram, acabou engravidando de forma natural dessa vez, né? Porque a primeira vez não foi assim. Agora foi de forma natural, que foi no ano de 2007. Então, quando nasceu o segundo baby, ele nem tava nem aí pra ela, que quem foi buscar ela na maternidade foi uma amiga. Aí a amiga se aproximou. Ela A que sobrou, né? Sim, A que sobrou. A sempre persistência. tem aquela que não desiste totalmente, né? Que fica ali, Sim. mas, né? Daquele jeito, pronto. Fica de longe, só observando, pra na hora ela... Não, agora eu vou ajudar. Exatamente dessa forma. Foi ela que foi buscar ela na maternidade. Olha só, ela já tinha a criança lá, teve esse outro baby, ela estava sozinha, literalmente ali, né? Só teve a ajuda mesmo dessa amiga. Aí começou tudo a piorar mais ainda, né, gente? Tudo começou a piorar cada vez mais e ela ficou insegura cada vez mais. Muita insegurança. E é isso que é um dos outros sinais, é um dos fatores que é um relacionamento abusivo, é fazer com que você se sinta ali inseguro o tempo todo, tensa, com medo de alguma coisa, sempre assim, né? Isso também, se você sente medo no seu relacionamento, precisa ser investigado, porque há esse medo aí também, né? Porque um relacionamento Exato. saudável não existe medo, medo do... E às vezes nem é um exato, a pessoa não consegue nem identificar que é um medo, é um pisar em ovos, né? É Pisar em aquela ovos. coisa assim minuciosa que você fica cuidando pra não incomodar o outro. Ah, mas se eu falar isso, ele vai se chatear. Ah, mas se eu fizer tal coisa, ele vai se aborrecer comigo. Então a pessoa ela começa a ficar pisando em ovos, porque realmente A tudo que pensar ela em tudo, faz né? incomoda o outro. Não tem, né? Até as coisas boas que ela Uma faz. tensão, né? Uma tensão constante. Exatamente. Então, Vive numa tensão. ela fica Sim. tensa o tempo inteiro. Então, a tensão é um dos pontos, acho que, principais para quem tá vivendo um relacionamento abusivo e ainda não identificou isso. Então, é um grande sinal. Grande sinal, certeza. Então, ela não sentia mais... A gravidez dela já foi tensa, né? E depois que teve o segundo baby, é que foi tensa mesmo, com muito medo, insegurança. Ela não sentia confiança mais. E muito medo também. Aí que começou o início do descarte, né? Que ele começou a descartar ela aos pouquinhos e ela foi entendendo também, né? A situação que ela estava vivendo, né? Ela não tinha mais importância nenhuma
Thaís comentou aqui, exatamente, pisar em ovos. Isso mesmo, Thaís. Então, ela começou a não ter mais importância para ele, né? Para ele tanto faz se ela tava ali fazendo alguma coisa ou não, porque ele não tinha mais... É como se não tivesse mais oferecendo ali, não tivesse mais algo a oferecer para ele. Então, isso começava a acontecer. É o jogo ganho, né, na verdade. É o jogo ganho. Perde a graça, né? Agora eu vou... Perde a graça. Perde a E é graça. assim que acontece. Eles vão atrás de outra vítima, né, para poder ali... Essa aí já, gente, eu não aguento. Isso aí já tá... Tô querendo aquela suma da minha vida, porque ela já tá sendo um encosto, né, um peso. Exato. Pra eles, tanto faz estar ali como não tá nem aí. E ela, como já tinha os 2 babies lá, né? Não tinha mais nada química, assim, atenção, nada, zero. Só tinha mesmo relações sexuais pra dizer que mantinha um relacionamento, vamos dizer assim. É só pra cumprir tabela ali mesmo, como assim Tabela, ela... né? Somente pra isso. Então ele ficava muito fora de casa, traindo ela sempre com alunas dele, ele era professor. E então o casamento durou tanto, ela disse que o casamento durou muito mais por causa da ausência dele, né? Ele ficava muito ausente. Então isso também fez com que o casamento, o relacionamento durasse aí muito mais tempo. E então ela era sempre desprezada. Aí, É verdade, isso quando não mata. Certeza. Porque pode acontecer, tá, gente? Por isso que é muito, muito importante manter a rede de apoio, né? Manter a rede de apoio, que também fica muito difícil quando há muita manipulação ali. É muito difícil manter, mas é importante. A rede de apoio meio que cansa, né? Vai cansando aos poucos, assim, porque, bom, ela quer ficar com ele, ela que fica, então... Só que a pessoa tá tão, né, viciada naquela dinâmica que ela não consegue enxergar. Não consegue ver que realmente aquilo é uma doença, que aquilo não é saudável, que aquilo não faz bem pra ela. E aí continua até não aguentar mais, ou ele realizar o descarte, né? Normalmente ele realiza o descarte. Sim. E o interessante também é que às vezes a rede de apoio, ela também começa a ficar tão confusa que ela começa também a culpar a vítima. Ela quer, ela tá com ele é porque ela quer. Escuto muito não é? isso. Gera muito. Sim. Ela tá... Por que ela não larga esse cara? Só ela sair. Gente, não é assim. É tão profundo. Se as pessoas soubessem, né? Qual é profundo. Ficou com ele porque queria. Ela sofre e continua. Gosta de apanhar, né? Tem gente que ainda fala assim, mulher de malandro, gosta de apanhar. Meu Deus. Ai, não, É eu me dá uma coisa quando eu que escuto isso. só quem sabe é quem tá passando, gente. Não tem como... Exatamente. Se você tá julgando ali aquela situação, porque você não tá vivendo. Só quem vive é quem sabe. E ele traz aquele... Nossa, na sociedade ele é o melhor homem do mundo. Gente, ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é o top, né? O cara é maravilhoso. Um cara bem sucedido. Um cara inteligente. Um cara boa pinta. Quem vai desconfiar? Um bom pai. Porque assim, pro restante do povo, ele era um excelente pai. Por isso que a maioria das vítimas são taxadas como loucas, né? Sim. É louca. É louca. Tinha tudo e não valorizou, né? Isso mesmo. Exato. Então, o que aconteceu, né? O relacionamento durou mais pela ausência, e naquela fase já estava na fase de desprezo, que ele não queria mais, não dava mais atenção, nem nada dessas coisas, né? Se antes já não dava tanto, nessa fase aqui já não dava mesmo. E ela cuidava dos meninos e trabalhava nas empresas dele como contadora sem receber nada. Ela não recebia nada. Por que ela não recebia nada? Cômodo, né? Muito pra ele. Muito cômodo pra ele. Por que ele vai pagar pra ela, se ele quer deixar ela ali na mão dele, vamos dizer assim, né? Ter o controle totalmente da vida dela. Então não tinha sentido, né? E ela era esposa dele, ou seja, ela tinha obrigação de ajudá-lo e fazer de graça. Né? Porque ele que colocava tudo dentro de casa, ou seja, e se você não fizer, a culpa é sua se der algo errado na minha empresa, porque você é a contadora. Isso mesmo. Gente. Nossa. É tenso, né? Tenso demais. E aí, gente, ele falava que ela trabalhava de graça, que era babá de graça, babá dos filhos dela, tá? Dos filhos deles. Era babá de graça também, ele tinha esse pensamento, falava isso pra ela também. E que era uma contadora de graça e ele via vantagem, era uma das vantagens que ele via, né? Ou a única, de ter ali ela no relacionamento ainda. Porque ela fazia tudo isso de graça.
né? Então, ele não precisaria pagar alguém para isso. Ó, vê como é demais para ele, né? A Má colocou aqui, é uma situação muito ampla, envolve muitos fatores. Só quem vive ou viveu sabe o quanto é difícil dar um ponto final. Gente, é muito difícil mesmo. E que bom São muitas que questões. Conseguiu sair. E não foi por familiares, por amigas que ela saiu desse tipo de relacionamento, não, viu? Você vai entender o porquê, como foi que isso aconteceu. E então... Sensacional. Isso. E então ela era ali a contadora de graça e que mantinha um relacionamento por isso. Aí ela começou a ter momentos de doenças no corpo, né? Começou a sentir coisas no corpo. Que vem aí as doenças psicossomáticas que a gente chama, né? Ela começou a ficar doente com problemas de pele, aquelas alergias que não se identificam em exames. Vai para dermato e não é nada, sabe? Isso é o que chamamos de doenças psicossomáticas. E aí ela começou a desenvolver isso e foi para a dermato. Ela ia na dermato direto, começou a ir na dermatologista e foi lá que a dermato sinalizou para ela que ela estava tendo problemas psicossomáticos, que são essas questões aí do corpo, somatizando tudo. Então, ela falou para procurar um psicólogo. Ó, a dermatologista falou para ela procurar um psicólogo, porque a questão dela era emocional. E foi aí que deu início à libertação, né, gente? A libertação começou daqui. Gente, sim, e pensar que até aí, olha quantos anos, a gente já tem perdido as contas, né? Porque ela já estava com 2 filhos até essa fase, ela não sabia, 15, né? Tinha mais de 15 anos. Então aqui a mulher, ela e muitas mulheres, né, não sabem que estão vivendo esse relacionamento abusivo. Estão ali, estão em sofrimento, lógico, percebe o sofrimento, só que, como a gente falou desde o início, ela se sente a culpada, né? Algo errado ela vem fazendo porque aquele relacionamento dela não vem dando certo. Sim, então até que ela não sabia. Que a dependência em relação ao abusador se instala, né, gente? Sim. É muito mais difícil a pessoa sair. Por isso que aquilo que a gente sempre certeza. conversa, quando a pessoa está minimamente saudável emocionalmente, menos chance ela tem de permanecer em algo assim, né? Menos chance. Então, vamos estudar mais, vamos investir mais em autoconhecimento, ler fazer mais, terapia, ler, analisar os casos de amigas que já aconteceram, para realmente, se acontecer com alguém, com você, saber realmente, não, peraí, é isso que eu tô vivendo, sabe? Já identifica desde o início, exatamente, né? Exatamente, eu não quero isso pra mim. Exatamente. Por isso que a gente tá aqui, para ajudar vocês a entenderem como é um relacionamento abusivo. Para vocês, tá acontecendo uma situação assim, teve uma fala aqui, uma fala ali, já começa a identificar os sinais que pode ou não ser um relacionamento abusivo. Tá? Então aí quando a dermato pediu para ela procurar um psicólogo, foi aí que ela começou a ver o que estava incomodando, né? Aquela situação toda que ela estava vivendo e que o grande problema era o casamento. Ó, já começou aí a identificar o problema, ela se deu conta que era isso também. Então ela começou a mudar e foi quando realmente chegou ao final de tudo, porque ela falou para ele que não queria mais trabalhar. Lembra que ela trabalhava de graça? Pronto, então ela falou ali pra ele que não queria mais trabalhar e então teria que trazer outra pessoa ali pra trabalhar e queria receber os honorários, claro, né, pelo trabalho da pessoa. E então ele começou a reclamar de tudo, né? E ela começou a se posicionar dentro do relacionamento. Gente, é muito pesado a situação, muito, muito, muito impactante. E que bom que ela conseguiu se posicionar também, né? Porque ela começou a se posicionar, aí começou as ameaças, né? Deixava ela insegura, ele deixava ela em tensão constante. E aí ele começou a se incomodar, porque ela começava a não ser mais aquela submissa de antes, que aceitava tudo. Né? Aquela mulher lá que era a culpada, que aceitava tudo, que voltava ao relacionamento. Ele começou simplesmente a se incomodar com que ela estava, né? Com a mudança que ela estava demonstrando ali. Então, só que a vida dela nesse momento ainda se resumia a isso, né? A casa, os filhos, a médica, a escola, né? Então ela começou a ficar muito infeliz com a situação que ela estava e começou a falar que queria uma vida diferente. Foi aí, ela tomou essa decisão dela, gente. Depois que ela foi na dermato, lembrando, né? E que foi pra psicóloga, né? Depois que ela procurou esses tratamentos. Gente, uma pessoa que vive relacionamento abusivo, que já passou, precisa sim de um acompanhamento psicológico, precisa sim um acompanhamento psicoterápico. É necessário para recobrar a sequelas, elas são né? infinitas, as sequelas de quem já viveu são infinitas. Sim.
Com certeza, exatamente. A pessoa, ela perde muito a identidade dela, né? Ela começa Demais. realmente, ela não sabe nem que cor que ela gosta, o que que ela Nem gosta, quem ela é naturalmente, não assim. sabe. Não, ela perde total. Gente, e geralmente quando procuram psicólogo, pelo menos vários aí que vem na minha cabeça agora, eles não procuram, a mulher não chega lá falando, olha, eu vivo um relacionamento abusivo. Ela procura porque ela tá em depressão, ela procura porque ela tá tendo crises, uma crise atrás da outra, de ansiedade. Ela quer salvar a e aí ela relação, procura. porque ela tá errando muito. Porque ela quer salvar a relação, Ela que tá muito, errando. isso é muito, Ela que né? Muito, verdade, muito. Muito. Então é todo um processo para essa mulher ir identificando. Isso mesmo. E aí, a vida dela se resumia a isso, né, gente? Então, ela começou a falar que ele começou a falar pra ela, né? Situações de tipo, você sabe que existe o crime perfeito, né? Ele já dava esses indícios pra ela. Lembra do início dos descartes, que ele não estava tendo mais aquela atenção, aquela coisa toda? Aí aqui ele já trazia essas falas do que ele pensava talvez em fazer com ela, já que ela ali já estava se mostrando ali, se posicionando no relacionamento e ele não estava gostando disso, ele estava se sentindo muito incomodado com essa situação, então ele já estava pensando aí em como melhorar ali pro lado dele. Com certeza, sempre pro E o lado detalhe dele. aí, não sei se, não lembro se você falou, qual era a profissão dele, tu falou? Ele era advogado, então ele conhecia muito bem as leis, e quando ele falou, né, do crime perfeito, é porque ele sabia como fazer e como se safar, né? Sim, sim. Ainda tinha isso, né? Ele era bem conhecedor mesmo das leis, professor. Exatamente. Eu não lembro se eu já cheguei nessa parte. Eu acho que não, né? Ai, eu dei spoiler. Ai, não acredito. Não tem problema, não tem problema. Não tem. Vamos lá. Gente, é porque a história é muito longa. Aqui é um resumão mesmo, porque se a gente for contar, daqui a noite toda. Imagina, 22 anos. 22 coisa. anos de live. É muita coisa. Muita coisa. Exatamente. E então, ele começou a trazer essas falas, né? O crime é perfeito porque ninguém nunca descobre. Ele trazia isso. Ele sempre trazia falas assim, já nesse momento, porque ele já queria realmente descartar ela, né? Praticar Exatamente. para deixar ela muito insegura e muito tensa, né, na relação. E em um momento, uma secretária dele falou para ele que ele tinha um livro... Não, peraí. Calma, respira aqui. Em um momento, uma secretária dele falou para ele que tinha lido um livro chamado Meu Vizinho é um Psicopata. Vocês já leram esse livro? Alguns de vocês já viram esse livro? Eu não. Eu nunca vi. Depois eu vou até dar uma olhada. Eu já ouvi falar, mas nunca li também. Eu já ouvi falar, mas também não li. Pra gente ler, né? Sim, é interessante, né? Meu Vizinho é um Psicopata. Ela falou que leu esse livro. E ela que leu esse livro. É ela que leu, né? A secretária dele, né? A secretária... A secretária dele leu e falou pra ele que tinha lido esse livro. Isso. E que lembrou dele, né? Lembrou dele quando leu o livro. Então, o que é? Aí fica, olha só, rapidinho, fica um ponto de interrogação. A secretária falou pra ele, eu li um livro, meu vizinho psicopata, lembrei de você. Aí o cara pensa o quê nessa hora? O que ela quer dizer com isso, né? Pois é. E aí, pra você ver, talvez a secretária já identificasse algo nele. Identificasse algum comportamento, alguma atitude dele ali, com certeza, né? Pra ela ter falado. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Sim. Pois é. E aí ela comprou esse livro, né? A Carol, ela comprou esse livro pra ler e saber por que a secretária falou aquilo, né? Queria entender melhor a situação. Então ela comprou esse livro. Por que lembrou dele, né? Por que lembrou dele? Sim. Vamos ver o que está acontecendo. Sim, ela comprou Uma esse bela livro. indireta, verdade. Ele não sabia desse livro, ele nunca soube. Ela comprou para ler escondido dele, para entender a situação. Então, ela comprou e começou a verificar vários comportamentos que se assemelhavam a ele, vários comportamentos que ele tinha, né? E que estava ali dito no livro. Mas ela falou assim, não que ele era um psicopata, mas ele tinha um transtorno de personalidade
narcisista. Ele era narcisista. Narcisista Né? sem Então- dúvida nenhuma, né? Porque Sim, ele era o perfeito, o senhor da razão, maravilhoso. Ele Todo-Poderoso. queria ser o principal na vida dela. E reconhecimento sempre, ser aquele cara sensacional sempre, né? O melhor homem do mundo, né? Querendo sempre ser valorizado, ser respeitado, aquela situação do ego lá em cima mesmo. o ego que é frágil, na verdade, né? Mas aí ele Uma bela acha indireta. essas maneirinhas assim de tentar dar uma elevada, coitado. Sim, sim, porque na verdade ele tinha uma baixa autoestima grande, né? Tremenda. Né? Mas para a sociedade ele queria ser o sensacional. Né? O certeza. homem incrível, sabe? Então é isso. Então, gente, foi aí que ela começou a identificar muitas coisas e cada vez mais profundas aí. E tinha muito medo. Começou o medo, já tinha medo antes, né? E começou a ter muito mais medo diante da leitura que ela estava fazendo daquele livro, de quantos comportamentos ela identificou nele. Então ela começou a ter medo cada vez mais. E por causa dele, em 2016, saiu do emprego público. Ela tinha um emprego público, ela trabalhava ainda nesse tempo. Ela ainda trabalhava. Mas aí, ele sempre na mente dela, falando coisas para ela sair do emprego, né? Porque tinha também o quê? As empresas e tudo mais. Então, ele queria que ela saísse do emprego. Claro, né? Muito, muito sensacional para ele tirar a pessoa do emprego. Ela ganhando dinheiro, sendo independente. Não, peraí, algo tem errado, né? Ele pensou. Isso. Vamos tentar entrar na mente dela de novo, para que ela... Você falar que alguém poderia abrir os olhos dela, né? Sei lá, ela comentar algo do tipo, o pessoal, opa, peraí, tem alguma coisa errada, então... Pois é, bem assim. E aí ela começou a fazer yoga, tudo pra ele pagar, tá? Yoga, cartonagem, e ela tava muito ansiosa, né? Ela foi diagnosticada pela psicóloga com síndrome de Burnout, estresse pós-traumático e depressão. Tudo isso foi adquirido por causa do relacionamento, né? De tanta pressão, de tanta manipulação e tudo mais, foi trazendo esses danos psicológicos para a vida dela, danos emocionais e psicológicos, que também é um dos maiores fatores também de um relacionamento abusivo, tá, gente? Isso sim. E aí, ele começou a fazer cada vez mais manipulação, e agora com a mãe dela, começou a manipular a mãe da Carol, né? Começou a manipular a mãe, os amigos próximos ainda mais, para que eles não acreditassem nela em nada que ela dissesse. Nenhuma. Pronto, não acredita também. Sabe? Porque ela começou a mudar, né? Ela começou a mudar, então... Sim, com certeza. Aí então, falou, opa... Sim, e como ela não falava nada da vida dela pra família, pra ninguém, o que as pessoas iam pensar? Então, realmente, é isso que tá acontecendo. Ela é errada, ela não sei o quê. Ia sempre apontar e julgar o dedo pra ela. Mal né? agradecida, né? A mal agradecida. Sim, e ele, o que ele fazia? Ele sempre estragava datas comemorativas importantes para ela, aniversários, né? Aquelas datas importantes, Natal, coisas assim. Ele sempre estragava aquele momento para deixar ela desconfortável, para levar ela para casa se ela estivesse ali ao meio das pessoas. Tudo isso ele fazia para deixar ela constrangida também, sabe? Todo mundo acreditava nele, tá vendo? Ele sempre trazia aquela imagem de bom moço, sabe? Aquele homem incrível para a sociedade. Mas, na verdade, ele era um monstro dentro de casa. Né? Sim, bonzinho. Com certeza. Ela ficou tão mal, chegou um momento que ela ficou tão mal que entrou num surto. Gente, olha só que situação. Ela entrou num surto e por pouco ele não internou ela. Por pouco. Olha o que aconteceu. A sorte dela é que ela tinha, assim ela diz, tinha entrado com um pedido de divórcio litigioso. Ela tinha pedido de divórcio nesse momento. Ela já tinha identificado lá os comportamentos. Depois que leu o livro, então, ela começou a entender mais a coisa. Então, aí ela começou a se posicionar cada vez mais. E então, ela pediu divórcio. E aquilo fez com que a mãe dela voltasse a ser responsável legal dela. Olha a situação. Se não tivesse acontecido, talvez ela nem estaria viva hoje. Gente, ou eu estaria internada. Ou estaria internada né? como louca. Ou estaria internada como louca. Como Exato. louca. Né? Surtou. Porque ele também tentou interditar ela judicialmente. Como ele lá era esse cara aí, né? Dos direitos todos. Então, ele, claro que ele ia fazer isso, né? Conhecendo todas as leis. Gente, por que ele quis fazer
esse tipo de faculdade. Por quê? Para entender melhor a situação e trabalhar em cima disso, né? Para não ultrapassar a linha ali proibida. Exatamente. Nossa, essa história Tudo muito calculado, né? muito calculado, muito. Sim. Com certeza. Hoje, né, ele faz alienação parental com os filhos. Os filhos já são grandes, né? Eu não lembro exatamente a idade, mas acho que é uns 16, 17 mais ou menos eles têm hoje em Eu acho dia. que é 16, 14, né? Um negócio assim, mais ou 14, menos, 15, né? 16, 17, alguma coisa assim. 14, 15, Mas, Essa faixa. pronto, ele Nessa já tem faixa. essas idades, mais ou menos. E ele faz alienação parental com eles e eles não querem ver. Já faz um ano que ela não vê os filhos, porque os filhos não querem, porque ele pratica lá, o pai pratica ali, alienação parental com ela. Para quem não sabe, o que é alienação parental é quando uma das partes faz com que a criança acredite em algo contrário fora da realidade, né? Tipo transforma a consciência da pessoa, né? Da criança ali, do adolescente, para que ele acredite que realmente, por exemplo, ele pode dizer assim, sua mãe não veio lhe ver porque ela não lhe ama. Pode dizer Exato. sim. E a criança vai acreditar, ela vai se sentir assim. E ele ficou com as crianças, né? Acaba assim, com certeza, fazendo isso. Gente, olha só que situação, que história impactante, não é? Muita coisa aconteceu, 22 anos, não foi para menos. Muito Então, tempo. o que aconteceu? Ela tinha muita baixa autoestima, carência, solidão, e ao mesmo tempo era uma pessoa simpática. Isso fez com que ele visse ali um terreno fértil, né, como ela falou, para plantar a sementinha ali, né, para ele fazer tudo isso que ele fez e se aproximar. E o que aconteceu? Depois que ela saiu desse relacionamento, depois que já finalizou ali o relacionamento, ela encontrou outra pessoa, depois do divórcio. Deixa eu ver aqui. Ficou com as crianças. Foi. Ele Ficou tem a com guarda as das crianças. Ele... Mas lembra o que ele é? O que ele é, gente? Ele é advogado. Isso mesmo. E ele é o quê? Bem-sucedido. E homem. E é Isso homem. já conta E assim, muito, né? O que ele vai falar? Gente, eu tenho condições de criar a minha família. Olha só o tanto que essa mulher... Olha o histórico dessa mulher. Ela já foi parar quase no manicômio. Você acha que ela tem condições de criar os meus filhos? Não, e nem eu tenho condições de criar os meus né? filhos. Porque ela ali já... E nem condições financeiras. Exatamente. Exatamente. Então ele ficou com a guarda. É tudo calculado. Tudo calculado. Tudo calculado, gente. Nossa, gente. Tudo. Parece coisa de filme, novela, não é? Imagina. Não foi real? É real, infelizmente, acontece muito, né? Isso, com certeza. Infelizmente, acontece demais. E aí, gente, depois do divórcio, ela entrou em outro relacionamento abusivo. Só que aí, durou apenas 2 meses. Por quê? Porque, lembrando lá da fase de encantamento, lembra? A fase de encantamento, o cara não vai se mostrar logo como um cara abusivo e tudo mais. Ele vai mostrar encantador mesmo e tudo mais, né? Gentil, educado. Então aí ele começou a mostrar como ele realmente era durante esses 2 meses. E aí ela saiu desse relacionamento. Graças a Deus também, né? Amém, Porque ela já... né? Que não demorou tanto. Né? Mas por quê? Porque ela já conhecia, ela já era conhecedora dos sinais, que é muito importante que todas as fazendo mulheres... terapia, né? Exato. Ela já tinha... Eu costumo falar assim, que todo mundo tem que fazer terapia, né? Todo mundo tem que fazer Assim, terapia. todo mundo Sim. que tá aqui, que já viveu um Todo relacionamento abusivo, tem que ficar muito alerta. Porque a Atento, tendência a voltar, É viver um cair novamente. relacionamento, É repetir. é repetir esse padrão. Repetir ciclos. Repetir novamente, exato. de atrair novamente um abusador, de aceitar novamente a situação. Por isso que você viver um relacionamento abusivo, vai lá, se trata, se cuida, se recupera, se ressignifica, para realmente identificar os sinais e aprender a se defender também, né? Tô entrando aqui, beleza, vou sair fora, né? Porque todos nós, de alguma maneira, a gente tem essa tendência. A tendência não, a gente pode entrar no relacionamento abusivo, mas se eu tô saudável, eu vou sair, né? Eu vou me retirar. Claro. Então... Ninguém tá livre de entrar, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas assim, vocês falam isso e tal, mas eu já ouvi isso num grupo, tá, gente? Num grupo de mulheres, infelizmente, né? Eu tive que ler isso, vamos dizer assim. É como se a pessoa quisesse falar assim, então você é a bambambam da especialista de não entrar num relacionamento abusivo. Que até a pessoa falou assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa pode entrar, até mesmo quem sabe muito sobre isso.
tipo, né? Cara, a gente ainda tem... Gente, é tão triste isso, porque a gente lê e ouve isso até de mulheres, né? E aí a gente está aqui para alertar, a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para dizer que a gente é melhor que ninguém, mas olha só, se a gente já tem um certo conhecimento, então a gente está um pouquinho acima de quem não tem. Então por que não ajudar? E aí a gente também tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe e que a gente tem que aprender com quem a gente sabe e agradecer por ter pessoas assim como a gente que está aqui disponibilizando o nosso tempo, né, da nossa vida para ajudar. Estamos aqui para isso, é para alertar. Então, quando você lê isso vindo de uma mulher, às vezes você, se fosse outra pessoa, falava assim, não, mas aí você entende que aquela pessoa, ela é uma possível vítima de entrar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque você vê a mentalidade, a pessoa, ela tá totalmente desconectada dela mesma. Porque se ela tivesse conectada, ela tinha entendido, cara, ela tá aqui, a gente tá se ajudando. E a gente não vai dizer que a gente também a gente não tá livre também de entrar no relacionamento abusivo. Eu adoraria dizer assim, se você fizer isso, você nunca mais vai entrar no relacionamento abusivo. Não existe isso. A questão é, todo mundo pode entrar. A gente consegue identificar. Tu pode mais entrar, rápido, vamos dizer assim. Se tu souber um pouco mais, tu vai sair super rápido, antes que essa pessoa realmente danifique o teu emocional, a tua identidade, e tu realmente pense, nossa, me livrei. Os danos serão menores, vamos muito dizer menores, assim, né? Muito se menores. não tiver danos assim, se tiver, pelo menos serão bem pequenos. Isso. O autoconhecimento então salva, isso. né, meninas? O autoconhecimento salva. A gente vai, Exato. a gente volta e a gente para no mesmo lugar. É Mesmo autoconhecimento. lugar. E não é clichê. Não. É necessário. Parece, mas não é. É o necessário. óbvio que a gente precisa falar. O óbvio Exato. precisa Ó, ser Thaís dito. colocou aqui, ó. Conhecer para poder identificar e se proteger. Exatamente. Você tem que saber, você tem que conhecer para você identificar e se proteger. Gente, é sair fora mesmo. Sabe, some mesmo da vida da pessoa, sem nenhum apego. Entrar tudo bem, Deus mas me não livre. permanecer. Gente, e é muito sutil, né? Até o que a Thaís colocou, entrar tudo bem. Porque é muito sutil. Então não é difícil de você entrar. Você entra no relacionamento e vai um tempinho pra você conseguir perceber alguns sinais. Porque é de forma muito sutil. Muito sutil. Né? Infelizmente, essa falta de conhecimento, ainda algumas mulheres, quando a gente fala em relacionamento abusivo, só lembram de, porque é agressão física. Né? Então, mas, né, se ele não bate, se eu tô sofrendo meu relacionamento, mas se ele não está me batendo, eu não vivo um relacionamento abusivo. Gente, então o conhecimento é tudo. É tudo, Por né? isso Você tem que conhecer, tanto se você passar, quanto se uma pessoa próxima a você estiver passando também. Poder ajudar, né, gente? Então, e poder ajudar. É identificar os sinais. Né? Não, isso aqui não é normal, então é melhor eu sair daqui agora, antes que eu me machuque, antes que eu vicie nessa dinâmica. E principalmente as pessoas que já viveram relacionamento abusivo. Essa sim, o alerta é um pouco maior do que quem não viveu ainda. Porque a tendência é aceitar novamente um relacionamento assim. A tendência... E assim... não te cortando, pode continuar, pode concluir. Já ouvi também outra coisa assim... mas, gente, peraí, mas todo relacionamento que começa assim, o cara super atencioso, ele vai ser um possível abusador? Então, assim, aí a pessoa já vem questionando também. Eu falo, gente, não, peraí, você merece sim uma pessoa legal, né, que seja aquela pessoa que cuide de você, que goste de você, que te ponha pra cima. Mas peraí, a gente está falando de quê? De sinais, a gente está falando de identificar. Então, antes de você começar um relacionamento, você vai conhecer a pessoa. Você não vai conhecer a pessoa hoje, já amanhã tá namorando, tá casando, tá não sei o quê. Não. A gente não pode pular etapas, né, no relacionamento. E se a gente sabe que tem etapas. Então, existe sim, tá, gente? Peraí, homens, pelo amor de Deus, tem muitos homens bons aqui assistindo a nossa live, tá pensando, poxa, gente, então eu não vou ser assim, esse bonzinho, não, só vou pensar que sou abusador. Não, gente... Existe sim, né? Existem homens maravilhosos, mas a gente está falando aqui de abusadores, a gente está falando de sinais. Então fique atento aos sinais. Tudo que é demais sobra. Oi, Aninha. Né? A Ana sobra. comentou aqui
que existe uma negação por nossa parte, por exemplo, comigo não. Sim. Isso é o Exato. que mais prejudica, porque comigo, É o que mais comigo prejudica. sim, infelizmente, com a gente também, com a outra também, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Com todo mundo. Então é aquela coisa. Inclusive com homens também, né, Homens gente? também, a gente tá falando Inclusive com homens também, né? É, Então ninguém está livre, tá? Ninguém tá livre, ninguém tá livre. A diferença tá, quanto mais eu me conheço, menos eu deixo que o outro interfira na minha vida, Sim. né? E menos eu fico em lugares e com pessoas que não me fazem bem, né, gente? A dica. É isso. Isso. A Graça colocou aqui. Passa a ser normal para a pessoa que repete o padrão. Exatamente. Ela sente, né? Que é normal. Necessidade, né? E sente, né? Sim, sim. Às vezes sente aquela necessidade de passar por tudo aquilo. É o Que padrão nem a gente mental. já falou aqui, é uma coisa mental, gente. Não é uma coisa porque a pessoa quer, né? A pessoa A acostumou gente também tem que saber disso. Exatamente, né? Ninguém, Isso. até porque ninguém vai chegar assim, não, eu vou me colocar agora num relacionamento abusivo. Ninguém vai chegar assim, né, A gente? pessoa que acostuma viver um relacionamento assim, destrutivo, ruim, que não é legal, não é saudável, ela tá acostumada a viver aquilo. Então, se chegar alguém oferecendo aquilo pra ela, ela vai Exato. pensar, é isso que eu mereço. Então, eu não tô aqui num lugar É o diferente, que eu eu tô no conheço mesmo de local. amor. Então, o que eu conheço eu não de mereço E amor. é a única coisa que ela conhece, na verdade. É o único sentimento, é a única coisa ali, a dinâmica que ela conhece é essa. É Então ela falou, essa. opa, eu tô no lugar certo. Exatamente. Bem assim. E é totalmente Infelizmente. possível a gente mudar esse padrão. Mas para isso, autoconhecimento, terapia, Autoconhecimento, um terapia. trabalho aprofundado, né, Muito focado isso. totalmente nisso, né? Porque não é simplesmente assim, no estalar de dedos, que tu vai mudar o padrão, né? Então, é Exatamente. investimento. É olhar para si e dizer, não, peraí, eu não quero mais viver isso e eu vou evoluir nessa questão. E buscar. Olha aí, um exemplo bem bom que ela tá falando é exatamente a Carol. A Carol, ela já era conhecedora, ela já sabia, já tinha identificado os sinais e ela caiu num segundo relacionamento abusivo. Pois é. Ou seja, ela ainda não estava totalmente livre, vamos dizer, ou curada, né, de todo aquele padrão que ela tinha. Ela caiu, mas o que acontece? Ela identificou. Ela, opa, o negócio aqui não vai prestar. Então, antes que eu me apegue a esta pessoa ou que ela entre demais na minha vida, eu vou cair A fora. Thaís falou ali, ó, que Graças a Deus. não é normal alguém dizer que a ama e querer afastá-la de seus amigos e familiares. Quem ama, cuida. Exatamente. Não é normal. Quem ama, E o não erro é. principal é normalizar, naturalizar que isso é cuidado. Isso não é cuidado. Isso é Não. controle sobre a vida do outro. Quanto menos pessoas ela se Manipulação, relaciona, exato. mais controle eu tenho sobre ela. Isso é Então, limitação, né? Tá limitando a vida da pessoa, Não tá vamos limitando romantizar. contato com pessoas. Pelo amor de Deus, né? Não romantize Não. esse É esse cuidado excessivo. Ele É diz porque que ele meus me amigos me ama. fazem mal, ele me ama. Minha família também, minha família é toda errada. Então ele tá certo, ele quer o meu bem. Meninas, não. E geralmente a amiga Cuidado. é sempre a invejosa, né? Olha, Amiga essa invejosa. tua amiga aí, É. ela é invejosa. Tem inveja. Ela olha, se dela. afasta. Exato. Bem isso. Então, Mas, meninas, assim, vamos ligar aí os nossos sinais, né? Os nossos luzinhas aí de alerta. Liga as As antenas. nossas anteninhas. A gente- Mas, gente, olha, mas uma coisa é certa, não vai também virar a louca dos alertas. Ai, meu Deus, você quer um abusador. Ai, meu Deus, calma, gente. Não é um sinal, gente. Calma, Vários gente. sinais. É um conjunto, né? É um Não vai pegar um conjunto sinal de por si sinais. só Você vai e pegar um achar cara que você super tá sabendo. atencioso e você, pô, é um abusador, sai fora. É um Não, gente, conjunto calma. de sinais. E uma Sim, tendência dos também sinais. é que o abusador ele mente horrores, né? Pra ele se sobressair lá no início. Eu sou isso, eu faço aquilo. E a minha ex-mulher era bem louca. Esse aqui é famosíssimo. Esse sinal aí é o principal que você tem que A alertar. minha ex é louca, Louca. é o mais Se a famoso. ex é louca, Sai toma fora. cuidado Se que falou que a você... ex é louca, Geralmente sai vai fora. ser a próxima, né? Próxima louca. A próxima louca é exatamente. você. É verdade, é verdade. Quando o cara, olha, gente, a pessoa que ela é conhecedora mesmo de si e tal, se ela tem o autoconhecimento lá, tá em dia, ela jamais vai falar do outro. Ela jamais vai falar do outro, né? Mesmo Mal que ela do tenha sido outro, louca né? mesmo, a ex tenha sido louca. Mesmo que ela tenha sido a louca, tá? Mas ela nunca vai colocar a culpa no outro. Ela vai reconhecer realmente a responsabilidade dela dentro da relação. Possivelmente o cara pode ter ficado doido porque ela também fez a louca. Existe, gente. Existem as pessoas que estão ali perdidas, né?
que perderam o auto-amor, né? Perderam a sua autoconfiança, a autoestima, e ela simplesmente ela quer controlar a vida do outro. Existe isso. E outra mesmo. coisa importante, né? Chega todo coitadinho e diz, então eu tenho esses problemas aqui, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Uma coisa que a gente aprendeu bastante também é que relacionamento não é terapeuta. Reabilitação. Não, você não é clínica de reabilitação. Não, então eu vou ajudar ele, pobrezinho, coitadinho. Vamos ajudar ele a ser menos ansioso, menos depressivo. Não, tá? Não. Desculpa que esse currículo aí eu passo, tá, gente? Eu tô analisando o currículo. Se eu vi um currículo desse, na entrevista, eu chegar e falar, olha, eu falo, próximo, vá se cuidar. Isso. Mas eu não tô aqui pra te ajudar, porque eu não posso. Né? Então a gente passa esse currículo. Aí já é um sinal assim, ó, foge. Sabe? Foge. Mas corre muito. Porque ele tá procurando uma terapeuta, não é uma namorada. Isso mesmo. Exatamente. A Jeane colocou aqui, tem um caso de relacionamento que começou como tóxico e está caminhando para o abusivo. Bom, ó, tá vendo? Às vezes começa assim, relacionamento tóxico, tudo mais. É diferente, né? Muitas pessoas confundem o tóxico com Confundem muito e até acham que é a mesma coisa, mas não é, gente. Não é. Sempre lembrem que relacionamento abusivo sempre vai ter o abusador e a vítima. Sempre. No tóxico, não. No tóxico, as coisas são recíprocas. No tóxico, gente, é recíproco, é guerra, é briga. Tanto um como o outro tá ali se matando. No abusivo, não, gente. No abusivo, não existe a pessoa que tem tem o cara, o abusador, e tem a vítima. A vítima, ela jamais vai levantar a voz, ela jamais vai brigar com o abusador. No tóxico, não. No tóxico é porrada e pomba. É os dois. Ali são os dois. E aí tem que separar, gente. Não existe reconciliação em vítimas, né, em relacionamento tóxico e abusivo. Não tem, porque as pessoas não dão certo juntas, gente. Vocês já viram, assim, exemplos de pessoas acordos, assim... Não tem como ter acordos. Não tem. Por exemplo, você vivia ali com o cara, o seu namorado, aquela guerra, aquela briga, aí vocês se separam, logo depois ele encontra alguém e é o maior amor. E você fala, olha lá, ó, já tava com outro, por isso que vivia brigando comigo. Mas não é, gente. É porque você tem que ter a capacidade de entender que vocês dois juntos não dão certo. E que ele encontrou uma outra pessoa que deu certo e que você vai encontrar uma outra pessoa que vai dar certo. Mas não existe esse negócio de amor e ódio, tá, gente? De você viver com a pessoa... De noite, como é que é? Tem aquela música, né? De noite é briga, de noite a gente se ama. Não. Isso não existe, não gente. Vamos romantizar. Isso não é saudável. Não é saudável. Não tem daí. Porque daí também beijos. Uma que não tem que ter tapa, né? Tapas e nem o beijo não mas tem que vir só beijo, tá? Só beijo. Não tem que vir pra compensar o beijo, nada. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui o restante dos comentários dela, né? Aí ela falou aí, com vários desses sinais, então nem sempre começa com flores. Verdade. Saúde emocional, conhecimento e consciência. O caminho preventivo para a vítima. Totalmente. Exatamente. A Thaís comentou aqui, ou a pessoa é invejosa ou não presta. Exatamente. Pois é. Mas ela sempre vai ter um defeito, porque você vai ter que se afastar dessa pessoa, né? Ele quer total controle. Então, a pessoa, ela é invejosa, ela não presta, ela é alguma coisa ruim. Sempre é negativo, né? A pessoa nunca vai ter uma qualidade ali, sempre vai ter defeito, sempre vai... Sempre. Jaque, e aí? Vamos lá, continua aí, porque eu acho que o povo tá curioso. Tá, olha só, ela saiu de um relacionamento, o segundo relacionamento abusivo. E aí? Conta aí, porque logo no início você falou assim, ela não tá mais, ela encontrou uma pessoa maravilhosa. Então vamos falar aí, como é que hoje a Carol vive, né? Gente, hoje a Carol está sensacionalmente feliz. Graças a Deus, né? Graças a Deus, ela saiu desse relacionamento, desse segundo relacionamento, né? Com 2 meses. E hoje ela está casada, né? Gente, o cara que ela tá hoje, ele respeita. Ele trata com carinho, trata com amor. E hoje também eles têm uma baby linda. Ela tem, no caso, uma filha, né? Teve lá os dois com o abusador lá. E agora ela está num relacionamento muito feliz com um cara que tem empatia, que conversa, um cara que realmente ela merece, né? Então ela tá num relacionamento muito feliz hoje, vivendo bem, está bem tranquila e é isso, ela trouxe essa história para que a gente pudesse trazer aqui para vocês.
sem querer se identificar, mas como forma de ajuda, como a gente já falou aqui também, para ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. Pessoas, porque tem homens aqui também, e tem homens que também a gente vê também nossas lives e tudo mais, nossos vídeos. Então fica também a dica para eles assistirem, até porque também isso acontece com homens, né, gente? Não é só com mulheres. Sim. Só que é muito mais com mulheres, né? É mais comum com mulheres, Isso. né? Mais comum. Tem muito mais. Normal, jamais, né? Normal não é normal, gente. É comum. Então, às vezes, a pessoa fala assim, é normal pra mulher. Não, gente, não existe. Normal é coisa boa, né? Normal é a gente ser feliz. Normal é a gente ter um bom emprego, né? Um bom relacionamento. Isso é normal. Comum é você ver mais mulheres em relacionamentos abusivos do que homens. Isso. Mas veja bem, às vezes também, claro, é minoria os homens, porque também os homens, gente, é uma questão mesmo de ego deles também não falarem, ou também porque também não identificam. Mas a maioria das vezes, se identificar, às vezes fica até com vergonha, né, de se sentir, poxa, como é que eu caí numa dessa? Mas é mais comum mesmo em mulheres. A gente vê em mulheres. Gente, esse foi o final feliz da nossa Carol. Carol. Esse é um ótimo exemplo, né, de que é possível, não importa o tempo que viva uma situação, uma relação assim, de que é possível ser valorizada, né, merecer realmente um relacionamento de alto valor, um relacionamento bom. Então, essa é uma história inspiradora, né, com um roteiro bem difícil e triste, mas com um final feliz, né? Hoje ela vive esse relacionamento porque provavelmente ela buscou se fortalecer mentalmente, né, gente? Ela buscou resolver, ressignificar a vida dela, se curar dessas sequelas, para que realmente ela conseguisse permitir que alguém diferente, com boas intenções, ficasse, né? Não saiu correndo, não fugiu, porque ela estava tão acostumada com relacionamentos ruins que a tendência, se ela não fosse se curar, era fugir desse relacionamento bom. Verdade. E ela permaneceu. Então, é isso, que bom. É possível. E lembrando também, gente, assim, mas eu tenho que procurar alguém, eu tenho que procurar um profissional. Gente, você pode conseguir até certo ponto, ou não, porque às vezes, dependendo muito de como tá o seu emocional, o seu mental, né, tudo, o seu psicológico, você não vai conseguir sozinha. Às vezes você nem sabe que você tá num relacionamento, como é que você vai sair dele sozinha, né? Você pode sim procurar ajuda. Mas o importante identificou, procure ajuda. Ou procure ajuda de um especialista em relacionamento, que todas nós somos aqui, e as meninas são psicólogas. Ou se o especialista, geralmente, quando ele identifica, gente, que a pessoa já está num processo psicológico muito desgastado, né, muito destruído, ele entra juntamente com o psicólogo, então eles fazem os dois trabalhos juntos, né? E então, o importante eu identifiquei, não é só um sinal, assim como a Lisandra já falou, são alguns sinais, tá? Identificou, procura ajuda, gente. Procura ajuda, tá? Não fica guardando isso, porque, assim, o desfecho da Carol foi maravilhoso, foi excelente, né? Mas o seu pode ser que não seja. Então, exato. Fica aí o alerta. E detalhe, né? Ela fez terapia, ela buscou atendimento psicológico. Exatamente. Ela conseguiu sair por causa da terapia, ela teve coragem, começou a se posicionar, porque, gente, o posicionamento é tudo. Por isso que a gente fala que desde o início a gente tem que se posicionar. A mulher, às vezes, ela fica muito com aquele medo de perder o que não tem, né? Conhece um cara, o cara é legal, se eu me posicionar, falar que eu quero alguma coisa mais séria, o cara vai sair fora, aí você já fica com aquele apego. Quando você se posiciona, você está falando de você. Você não está falando que você quer um relacionamento sério com aquele cara que você está conhecendo. Você vai falar de você, né? Você vai falar, olha, não, hoje eu busco assim, assim, assim. Se o cara se encaixar no que tu quer, nos teus padrões, beleza. Se não, gente, próximo, tá? Próximo. E é sem apego. É próximo, deixa a pessoa, né? E você vai encontrar a pessoa que realmente está aí para ser a sua pessoa, seu companheiro de vida. Exatamente. Então, a gente realmente tem que desapegar, tá, gente? E se posicionar sempre. Não esqueça. Sempre, né? Independente, independente. Sim, com certeza, né? Hoje eu tô num relacionamento, por quê? Porque me posicionei. Lembra, né, amiga? Oxe, meu Deus do céu. Gente, olha aqui, olha só, gente. A gente começou essa live já falando logo da história e tal, né? E a gente não se apresentou. Eu sei que
Cara, a gente não se A apresentou. apresentação ficou pro final. Olha, e aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Tem aqui público de todos nós, na verdade. Então eu já vou começar comigo, que eu sou falante pra caramba, então eu já vou começar. Eu sou Gigi Santos, sou especialista em relacionamentos, moro aqui em Brasília. E é isso, a gente está aqui pra te ajudar, é pra somar. Eu trabalho também com mulheres, trabalho também com essa parte de relacionamentos abusivos. Posso aqui vender o meu peixe rapidinho, meninas? Venda. Rapidinho. Sim. Olha só, amanhã eu vou fazer uma live, porque eu tô juntamente com a Miriam Frey, né? A gente é da Escola de Mulheres Fênix, então assim, eu sou uma das professoras do projeto, né, do curso. Então amanhã a minha live, né, vai ser às 20 horas, às 19h07 pelo YouTube. Então eu vou colocar lá nos meus stories. Então amanhã eu já vou começar, vou dar uma palhinha lá, já vou dar uma aula gratuita, né? Sensacional. E aí e depois disso são 2 semanas, né, de Mulher Fênix aí gratuito. E depois a gente vem com o nosso curso. E eu sou uma das professoras, então eu tô aí já vendendo meu peixe. Então me siga ali nas redes sociais, gigisantos.s. Eu vou ficar muito feliz em recebê-las. E o que você quiser de pedir ajuda, não fique com vergonha, gente. Peça ajuda que a gente está aqui para te ajudar. Ponto. Falei. Isso. Bom, vou falar, né? E aí, quem é a próxima? Eu sou a Isso. Amanda, né, psicóloga, especialista em relacionamentos também. Meu maior foco de trabalho é com as mulheres, né, incentivando a elevar o amor próprio, a autoestima. Eu ajudo mulheres a decolarem realmente, assim, a darem aquele up na vida delas. E me sigam também, Psi Amanda Rosa. Lá no link do meu perfil tem um e-book grátis, As 5 Passos do Amor Próprio. Baixa lá gratuitamente. Então, se tá precisando elevar esse amor próprio, já vai, já lê. E simbora. Isso aí. Simbora. E o meu lema é, você tem que ser comprometida, porém desapegada, né? Então, assim, eu ajudo também as meninas, gente, bora desapegar, pelo amor de Deus, né? Nada de ficar presa aí. Isso. Bom, eu sou Elisandra, então sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos também. Então vocês já perceberam, né, que nós 4 aqui temos o mesmo objetivo, que é estar ajudando a mulherada. Sim. Eu e a Jaque também trabalhamos com mulheres, ajudar a mulherada aí nesse processo de encontrar, né, o seu par ideal, de ter um relacionamento feliz. Então eu sou sócia da Jaque, junto aí com a Jaque no Intensamente Mulher. Intensamente Mulher é um projeto voltado para mulheres e focado nesses temas aí, né, para melhorar a autoestima, o amor próprio, com o objetivo dessas mulheres encontrarem o que merecem dentro de um relacionamento, né? Viver o que realmente merecem no relacionamento, ter um relacionamento saudável. Nós temos até essa live, essa vai ficar aqui também no Instagram, mas também no YouTube do Intensamente Mulher. Nós, todas as quinta-feiras, estamos fazendo lives. As próximas quintas a gente não vai deixar salvo aqui no Instagram, mas sempre vai ter lá no YouTube. Entra no meu Instagram, entra no da Jaque, que vocês vão ver vários canais aí para estar mais próximos da gente também. Então, o meu é Elisandra Mello, _psicóloga. Isso. É só conteúdo rico, né? Só conteúdo top. Com certeza, sempre, sempre. Então, gente, eu sou a Jaqueline Oliveira, sou psicóloga, especialista em relacionamentos também, como as meninas aqui, né? Quem já me acompanha sabe com o que eu trabalho. Quem não me acompanha ainda, fique à vontade para entrar aqui no meu perfil, começar a me seguir, adquirir aqui os conteúdos gratuitos. A gente também tem o Telegram, né? A gente sempre disponibiliza atividades, reflexões e coisas por lá. Como a Nina falou, a Elisandra, somos sócias. Então a gente também tem o Telegram Intensamente Mulher, temos a nossa lista de e-mails que a gente envia materiais gratuitamente, exclusivo também. Então se você quer, se você deseja e faz sentido para você receber conteúdos da gente, tá tudo no nosso link na bio. Link na bio, tudo é link na bio. Tudo link na bio. Link na bio. Exatamente. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que a gente já terminou aqui, né? Não temos mais nada para recomendar. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, por estarem conosco até aqui.
Agradeço muito a Carol também por ter disponibilizado o tempo dela também e a história, com certeza, para trazermos aqui para vocês. Sensacional a história da Carol. Isso, sensacional. E a vocês também, né, meninas, que estão aqui com a gente. Gratidão de... Eu Obrigada só pelo tenho a convite. agradecer pela sua oportunidade, por esse convite. Eu, sempre que quiser, aí eu estarei também, aqui. sempre firme e disponível. forte pra gente ajudar. Se é para elevar essas mulheres, a gente vai elevar, a Sim. gente vai trabalhar juntas. As meninas estão Vamos levar essa mulherada. maravilhosas. Foi maravilhoso. Nós que agradecemos muito. Gente, que bom. Sim, agradecemos todos vocês que estiveram, todos, né, na verdade, que Isso. estiveram aqui. Obrigada, Gratidão gente. mesmo por tirarem esse tempinho, né, para também ter conhecimento, né, gente? Porque estamos aqui falando e que bom que tem pessoas interessadas em aprender mais e mais. Porque aprendendo aqui também passa, né? E isso aí passa adiante, né? E aí a gente alcança muito mais pessoas. Isso é sensacional. Então, Com certeza. esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa missão, é estar aqui para ajudar. Com certeza. Meninas, muito, muito obrigada Obrigada, mesmo. meninas. Viu? Gratidão, assim. Gratidão, Tchau. gratidão. Beijo a Imagina. todos. Boa Beijo. noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.